Está assistindo. Esse testemunho é uma pregação, é o fato verídico da minha vida na infância e cura. Vou estar passando para o povo, para quem está assistindo, que o Senhor nessa noite venha tocar no seu coração. Eu sei que todos nós temos uma história de vida, e a nossa história hoje é como se fosse a história do povo antepassado. A nossa história hoje que vai para o livro da vida, né? Eles fizeram a sua história. Hoje somos nós que fazemos a nossa história para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus. Senhor, desde já vou contar a minha história. Novamente eu falo. Aqui quem fala é a pastora Nilma Martins. Sou da naturalidade de São João de Montana. Vou contar para você um pouco da minha infância e logo depois cura. Fato que minha mãe me contou quando eu nasci. Ela teve um parto muito difícil. Morava no interior de São João, na roça. Naquela época difícil, minha mãe chamou 2 parteiras para fazer o parto. Não estava conseguindo fazer. Eu nasci porque estava atravessada na barriga de minha mãe. Por isso não tinha nascido. Estava muito difícil. A parteira chamou meu pai para levantar minha mãe para cima, para que facilitasse o parto. Aí então consegui nascer. A minha mãe contou que eu era muito miúda. Depois que eu nasci, eu e ela, nós tivemos muita febre, muito forte. Quase que nós 2 morremos. Quando a pessoa tem promessa, não morre antes que se cumpra a missão na terra. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Pai. Com 1 ano e meio, minha mãe foi levar a marmita para o meu pai na roça. Deixou eu no berço de grade. E entra na grade do berço, fiquei pendurada. Quebrei meu umbigo. Quando ela chegou na roça, meu umbigo já estava estufado para fora. Minha mãe me contou que foi colocado uma prata, um cinteiro, naquela época, né? Meu umbigo voltou ao normal. Eu creio que o Senhor fez um milagre. Nunca mais tive problema no meu umbigo, para a glória de Deus. Agora eu vou estar passando. Agora eu vou contar quando eu tinha 6 anos de idade. Me lembro de vários fatos da minha vida. Tive visão de demônios, andando dentro de casa. Tinha medo. Contava para minha mãe, ela não acreditava. Meus pais não eram cristãos. À noite os demônios começavam a perturbar, mexia no feijão que ficava no quarto, espalhava no chão. Eu via, tremia de medo. E meus irmãos dormiam, eu e meus irmãos dormiam numa cama de casal, todos juntos. Eu abraçava com minha irmã mais velha, fechava meus olhos para não ver, de tanto medo. De manhã que acordava, falava com a minha mãe e pedia para ela ver os feijão todo espalhado no chão. Mesmo assim, ela não acreditava. Minha mãe engravidou de uma irmã caçula. Meu pai mandou minha mãe para BH. Naquela época, glória a Deus, eu 6 anos, e eu 6 irmãos,
E a menor irmã começou a sofrer, mas nas casas dos outros nós começamos a sofrer. Meu pai tinha amante, estava no adultério. Até na casa da amante nós fomos morar e sofremos muitos. Minha irmã, que era mais nova, ela deu paralisia. Ela não andava, ela não falava, ela tinha 4 anos de idade. Aí então, meu pai começou a passar aperto, e conseguindo a consequência do pecado de minha mãe. Ficou 1 ano, a minha mãe ficou 1 ano em BH, até ganhar a minha irmã caçula. Então meu pai resolveu buscar minha mãe, porque a situação da minha irmã piorou. Minha mãe chegou, eu completei 7 anos. Minha mãe me entregou minha irmã caçula, bebê, nos meus braços, e falou: toma, é sua para você cuidar. E eu cuidei. Mãe passou a cuidar da minha irmã, que estava com paralisia. Aos poucos, minha irmã, que estava com paralisia, começou a recuperar. Foi voltando aos poucos a andar e falar. Com muita dificuldade, até na escola o desenvolvimento dela era lento. Lembro que meu pai ganhou uma herança, mas era para vir para BH. Meu pai não quis vir. Meu pai comprou terra com o dinheiro da herança. Porém, perdeu tudo, porque só vivia na vida errada. Um homem muito trabalhador, porém só perdia. Com a palavra de Deus fala, o homem, por causa do adultério, bebeu tudo que tinha, perdeu herança, só não perdeu a família, graças a Deus. E eu, com 8 anos, nós mudamos naquela época para a rua São João, para a casa de um tio meu, sem nada, começando do zero. Meu pai envolveu com um cigano. Nós perdemos até a cama de dormir. Nós fomos dormir na esteira de palha. Miséria total. Próximo testemunho. Fui dada para um casal de Vitória, com 8 anos para 9 anos. Esse testemunho eu vou contar na próxima terça-feira. É um testemunho muito marcante da minha vida. É um testemunho para a glória do Senhor. Esse testemunho que eu vou contar quando eu morei na casa desse casal. Eu passei muita luta, muito sofrimento. Eu passei muita angústia, muita tristeza. Uma criança de 8 para 9 anos. Passar o que eu passei não foi fácil. Então esse é um pouco da minha história. A história da minha família. Não nasci em berço evangélico. Nós sofremos quando era criança. Moramos na casa dos outros. Moramos em casa de amante. Nós moramos. E aquela luta, aquela dificuldade. Eu sei que se nós tivéssemos crescido no berço evangélico, nós não teríamos uma vida igual nós tivemos naquela época. Era uma vida simples, humilde, mas cheia de sofrimentos também. Eu estou contando para você que está me assistindo em casa um pouco da minha vida. E vou continuar contando, em nome de Jesus. Você vai ver cada detalhe quando eu fui morar na casa dos outros, quando eu fui dada para os outros.
Vou contar um pedacinho. Esse parente, que era primo do meu pai, eu acho que já até faleceu, ele chegou na casa do meu pai para procurar uma empregada. Meu pai, ele queria que nós tivéssemos uma vida melhor, que a pessoa tivesse condições de estar ali ajudando. E ele chegou com vários cortes de tecido, lembro como se fosse hoje, eu tinha 8 anos. Eu contei a história de José, né, que foi vendido. Eu fui vendido por corte de tecido. Cada um dos meus irmãos recebeu um corte de tecido. Esse parente levou lá. Era um parente longe, primo terceiro, que a gente nem conhecia direito. E ali tinha minha irmã mais velha. Meu pai poderia ter mandado ela, né? Ela era mais velha do que eu. Mas ele preferiu me mandar. E ali eu fui para a casa desse parente, que eu nem conhecia. A mulher, ele, uma filha, bebê. E cada um dos meus irmãos recebeu uns cortes de tecido. E eu fui. Fui para Vitória. E fui morar com esse casal. Só Deus sabe o que eu passei. Misericórdia. Pela criança de 8 anos de idade. Sofri. E essa história eu vou contar para você continuando na terça-feira, às 8 horas, às 20 horas, para a honra e glória do Senhor. Você que está em casa, continua assistindo. Tem essa história da minha infância e tem a história de várias curas que eu recebi. Fui curada de diabetes, fui curada de câncer, tenho os laudos médicos. Fui curada de trombose, embolia pulmonar. Meus 2 pulmões se tornou sangue, foi no ano 2018. Fui curada, nódulo no seio. Fui curada, fui expelida, mioma. A minha história de cura é tremenda. Vou contar para vocês, detalhe por detalhe. E tem laudos e laudos para provar, em nome de Jesus. Receba da parte do Senhor a minha história, fato jurídico. Tudo que aconteceu na minha vida é verdade. O Senhor está no controle da minha vida. Eu estou passando para você